E aí, tudo bem? Vamos mergulhar direto nessa nossa análise sobre a neurociência contraintuitiva de como quebrar aqueles maus hábitos e literalmente reprogramar o nosso cérebro. É fascinante perceber que as abordagens mais tradicionais para a mudança pessoal costumam ignorar completamente a biologia pesada que rola nos bastidores da nossa mente. Hoje a gente vai explorar exatamente como o foco mental correto e a expectativa positiva têm um poder real de transformar a própria estrutura física do cérebro. Certo, vamos direto ao ponto e pensar no seguinte. Por que será que querer muito, desesperadamente, superar a ansiedade ou largar um hábito ruim acaba dando errado na grande maioria das vezes? É um dilema e tanto. Afinal, a nossa intuição grita que o puro desejo de mudar deveria ser o grande motor de qualquer transformação. Mas a ciência revela um cenário bem diferente e muito mais complexo do que simplesmente querer. É aqui que a pesquisa quebra os nossos paradigmas, mostrando uma divisão fundamental. Existe uma diferença gigante entre desejo e expectativa. O desejo, quando a gente define como apenas a vontade de fugir de algo desagradável sem querer fazer esforço, na real se correlaciona com resultados negativos. Ele meio que aumenta o nosso sofrimento. Por outro lado, a expectativa, que significa antecipar um resultado realista baseado no nosso próprio esforço, muda fisicamente o cérebro. Estudos incríveis sobre o efeito placebo deixam bem claro: o simples ato de desejar o fim do desconforto não funciona. É a expectativa bem fundamentada em metas e ações que gera a verdadeira transformação. E para a gente não ficar só na teoria, toda essa nossa explicação está ancorada no trabalho monumental de dois especialistas em neuroplasticidade, o Dr. Jeffrey Schwartz e a doutora Rebecca Gladden. Através de anos de pesquisas e tratamentos reais de pacientes, eles estabeleceram a base científica inquestionável de que aqueles pensamentos falsos e errôneos gerados pelo cérebro podem sim ser dominados por uma mente atenta. Agora, o que é muito interessante nessa parte é como as falsas expectativas mexem diretamente com a nossa fisiologia. Imagens do cérebro mostram que quando a gente fica antecipando algo ruim, tipo uma dor física ou até uma rejeição social, o cérebro literalmente acende os mesmos centros que processam a dor real, ou seja, a mente força o corpo a experimentar um sofrimento intenso por algo que nem existe na realidade ainda. Isso ilustra o perigo extremo de permitir que expectativas falsas governem o nosso dia a dia. Isso ilustra brilhantemente o que acontece quando essas expectativas negativas assumem o controle. Começa um ciclo super tóxico que chamamos de mensagem enganosa do cérebro. Tudo começa com pensamentos e impulsos falsos que geram sensações físicas e emocionais horríveis, aqueles desejos incontroláveis. Para aliviar esse mal-estar na hora, a gente recorre a um hábito automático e nada saudável. Ele traz um alívio de curtíssimo prazo, mas acaba alimentando e fortalecendo toda a cadeia de angústia. Para manter a neurociência bem acessível, vamos desdobrar as regiões exatas do cérebro envolvidas nessa armadilha. Primeiro tem o centro de alerta, que manda uns alarmes falsos de perigo iminente. Pensa nele como um detector de fumaça quebrado, apitando super alto sem ter incêndio nenhum. Em seguida, o centro do hábito automatiza atitudes ruins para tentar lidar com esse alarme. Ao mesmo tempo, o centro de recompensa fica implorando por aquele alívio rápido das ações impulsivas. E, tragicamente, o centro de avaliação, que fica no córtex frontal e deveria analisar tudo com lógica, fica completamente isolado e cego por conta de toda essa gritaria de sinais falsos. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão para quem busca mudar. Como é que a gente intervém neurologicamente e quebra esse ciclo biológico automático? Porque se a máquina está rodando no piloto automático baseado em alarmes falsos, tem que existir alguma ferramenta mental capaz de cortar esse circuito antes que o hábito ruim seja executado. A resposta poderosa trazida pela pesquisa é uma intervenção cognitiva incrível, chamada fé racional. E olha, é importante frisar que isso não é só um conceito filosófico inspirador. Cientificamente falando, a fé racional é a prática consciente de acreditar naquilo que a gente sabe que é verdade, bem naquele momento em que a ansiedade, a dúvida e as falsas mensagens tentam invadir a mente. É vital diferenciar muito claramente essas duas coisas. A fé cega entrega o poder e a responsabilidade da mudança para alguma coisa externa. Já a fé racional exige esforço próprio. Ela consiste em confiar no processo e manter o foco nos nossos valores e objetivos reais, mesmo durante a pior tempestade emocional. É essa persistência inabalável de continuar agindo do jeito certo que impulsiona as alterações no cérebro a longo prazo. Para que essa fé racional opere com sucesso e a neuroplasticidade aconteça, a gente precisa cultivar um guia interno. Ele é conhecido como o advogado sábio. Trata-se daquela nossa inteligência interna super afetuosa que consegue ver a realidade sem os filtros do medo
Imagina a perspectiva de um amigo amável, muito sábio, que sabe que esses medos intrusivos são apenas o cérebro dando umas falhas biológicas. Então, o ponto crucial é que o papel desse advogado sábio é simplesmente transformador. Ele consegue dar um passo para trás e ver o panorama geral além do pânico imediato. Ele reconhece o nosso valor inabalável, entende racionalmente a mentira dessas mensagens enganadoras e atua encorajando decisões saudáveis focadas no futuro. Essa voz dá aquele distanciamento exato que a gente precisa para não se identificar com a falha mecânica da nossa biologia. E isso nos aterra de volta na biologia mais pura, a neuroplasticidade autodirecionada. Aqui, a crença racional é apoiada por leis biológicas sólidas. A lei de Hebb diz que neurônios que disparam juntos se conectam. Aliado a isso, temos o efeito zeno quântico da física. Pensa na atenção densa funcionando como uma lupa focando a luz do sol. Focar intensamente a mente em algo mantém os circuitos cerebrais ativados por tempo suficiente para que eles se consolidem. Resumindo, onde a gente foca a atenção repetidas vezes, o cérebro se reestrutura. Mas e na prática? Como a gente aplica isso no dia a dia? A resposta está em um método bem prático de 4 passos para direcionar essa atenção do jeito certo. A ideia é pegar nosso esforço cognitivo e transformá-lo numa mudança neurológica definitiva. Os passos são renomear, reenquadrar, refocar e reavaliar. Vamos analisar rapidinho como eles operam em sequência. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Os passos 1 e 2 lidam puramente com a identificação. Renomear significa chamar aquele pensamento intrusivo pelo que ele realmente é, uma mensagem enganosa do cérebro. E reenquadrar é lembrar de onde ele vem, da biologia. Quando a gente afirma para nós mesmos, olha, esse não sou eu, é só um disparo defeituoso do meu cérebro, a gente remove instantaneamente toda a força e o perigo dessas sensações. Com o alarme racionalizado, entram os passos 3 e 4. Refocar exige um esforço para direcionar ativamente a nossa atenção para um comportamento produtivo, mesmo enquanto a ansiedade continua ali buzinando. Isso é a aplicação da neuroplasticidade. Agir de forma saudável enfraquece, por falta de uso, as vias neurais ruins. E, finalmente, reavaliar permite observar a situação depois que o desconforto passa e constatar que ceder àquele falso alarme não era necessário. É assim que a gente consolida os novos hábitos. Para concluir, o aprendizado essencial de toda essa explicação se resume em uma afirmação muito revolucionária. A biologia não é o destino. É um fato que mecanismos cerebrais antigos disparam alarmes indesejados. Mas a nossa vontade, bem focada e guiada racionalmente, tem a última palavra na estruturação do cérebro. Quando a gente usa a expectativa positiva baseada em ações consistentes, a gente pega de volta as rédeas do nosso futuro neurológico. A provocação instigante que fica para pensarmos é: para qual direção saudável a nossa atenção pode ser redirecionada hoje, para garantir as conexões cerebrais de amanhã?